gente tem sobre essas edificações, sobre como foi construído, são especulações, inclusive as pirâmides do Egito também, né? E até hoje é muito difícil, com a tecnologia que a gente tem, reconstruir essas edificações, essas cidades, então é realmente muito impressionante. Olá! No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Arquitetura, do Jonathan Glancy, e vamos para o capítulo 2, onde ele vai falar da América. E aqui nesse capítulo ele vai dividir em América Central e do Norte e América do Sul. Uma coisa interessante é que a arquitetura mesopotâmica e a arquitetura da América, aqui, essas arquiteturas primitivas, elas não tinham contato entre si, né? Mas elas têm algumas semelhanças, que é as edificações mais importantes serem de templos de culto, de ser nesse formato de pirâmide e escalonado. Então é bem interessante a gente ver como em locais tão distintos e tão distantes ela tem essas semelhanças. Daí entra a antropologia para explicar, né? Uma diferença entre esses dois locais que o autor vai citar aqui é que aqui a paisagem tem muita montanha e ela servia de inspiração também para esses formatos das edificações, das pirâmides. Então ele vai falar aqui, né, que todo mundo conhece as principais civilizações que todo mundo conhece. Quando fala em América já vem na cabeça, né, maias, incas, astecas. Só que ele vai citar outras aqui que eu vou ter que ler, porque a maioria eu não conheço, que é os Olmecas, Zapotecas, Teotihuacanos, Toltecas, os Moches e Nazcas. Os Olmecas, por exemplo, foram os primeiros a introduzir o calendário e a escrita hieroglífica aqui no Ocidente. Eles viveram por volta de 1500 a.C. a 800 a.C. no litoral sul do México. E essas civilizações, elas eram bem avançadas em questões de tecnologia, né, em relação à matemática e astronomia. O calendário solar asteca é bem conhecido, né, e bem famoso por trazer essa profusão de conhecimento entre a matemática e a astronomia. A história maia começa por volta de 1500 a.C. e chega no auge em 300 e 900 depois de Cristo. Bom, dessa vez eu não vou mostrar todas as edificações que o autor vai citar aqui, mas eu vou selecionar o que eu acho que são as principais e que vale a pena dar uma olhadinha para quem tiver mais curiosidade e mais a fundo depois. Bom, os maiores construtores dessas antigas civilizações aqui na América foram os Teotihuacan. E ela ficava a 60 quilômetros da atual cidade do México. Foi fundada por volta de 300 a.C. e atingiu seu auge entre 200 e 400 depois de Cristo, quando talvez reunisse até 200 mil pessoas. Bom, aqui ele vai citar um pouquinho sobre o urbanismo dessa cidade, que essa cidade era imensa. Ela tinha uma avenida chamada Avenida dos Mortos, que tinha 2 quilômetros, e que ela tinha de 45 a 90 metros de largura e era ladeada por casas erguidas sobre terraços de pedra, além de abrigar duas imensas pirâmides dedicadas ao Sol e à Lua. Essa cidade era conhecida como a Cidade dos Deuses e em 900 depois de Cristo ela foi abandonada porque ela foi invadida pelos toltecas. A cidade de Tenochtitlan foi uma das maiores. E ela se assemelhava, na época, em questão de população, a Istambul. Ela era a capital asteca. Bom, então vou mostrar aqui pra vocês a primeira edificação. É a pirâmide na cidade maia de Tikal, na Guatemala. Ela tem 44 metros de altura. E é um exemplo típico, né, das estruturas dessas pirâmides escalonadas erguidas pelas civilizações na América Central. Estamos falando aqui de América Central e América do Norte. Depois vamos para a América do Sul. Bom, essa pirâmide especificamente, ela é uma das mais bem preservadas e foi restaurada. E ela é um ótimo exemplo, né, da forma típica que os maias tinham na arquitetura religiosa, né, é um templo de culto. E a gente pode ver como ela é diferente dos zigurates que a gente encontrava lá na Mesopotâmia, né, que eles eram mais largos. Essa aqui elas são mais estreitinhas e elas têm essas escadas bem íngremes. E lá no topo, então, tem um templo, né? Que essas aberturas que eles utilizavam eram geralmente de formas geométricas bem simples mesmo.
E eles se importavam mais com a parte exterior. A arquitetura deles se preocupava mais com a plataforma ali em volta, né? A área externa, com os altares, as escadarias cerimoniais, porque essas escadarias eram bem importantes, porque eles faziam rituais ali em cima, né? As estatuárias, as esculturas. Mas como é que era essa questão do templo, né? Eles eram povos que faziam sacrifícios humanos e, inclusive, algum desses povos, o sacrifício era arrancar o coração de um jovem ainda vivo para oferecer aos deuses para garantir o nascer do sol. Então, assim, não era algo muito tranquilinho. E até tem uma arte, vou mostrar aqui pra vocês, que mostra como é que eram esses rituais, né? A expressão da religião deles, porque tinha que ter esse sacrifício humano diariamente. E aí rolava, até o autor vai comentar aqui, né, que as culturas pré-astecas, os centros de rituais religiosos exigiam sacrifícios humanos diários, por isso seus degraus ensolarados deve ter escorrido muito sangue. Bom, uma coisa muito importante na edificação é que as decorações, elas geralmente tinham associações com serpentes, rostos com máscaras assim de pedra para remeter mais ao medo. É usado bastante a geometria em espiral e né, também tem edificações com colunas, mas nós vamos ver mais pra frente. Outra edificação que eu acho interessante a gente comentar é a Pirâmide do Sol, que fica em Teotihuacan, no México. É um complexo, na verdade, né, com várias pirâmides. Elas eram construídas em adobe, que é o barro local, misturada com cascalho e depois revestidas de pedra. E provavelmente elas eram decoradas com gesso, relevos, tintas. Provavelmente essas edificações eram revestidas com uma cor mais avermelhada e que a pigmentação não resistiu ao tempo. E agora eu vou trazer para vocês o Templo das Inscrições, o Templo de las Inscripciones, que foi descoberto em 1773, numa floresta densa ali no México, e era tão densa, era tão difícil de achar que o local foi descoberto, mas foi perdido até ser redescoberto em 1841 pelos exploradores americanos Stevens e Catherwood. Ele passou por uma restauração, apesar de ser já uma das melhores ruínas que foram descobertas da civilização maia. Essa, ao contrário da outra que era de adobe, essa aqui é de pedra, né? Era muito bem feito, bem refinado. E, de novo, aqui, provavelmente, ela era recoberta com uma cor ocre, vermelho. E deve ter dado, assim, uma aparência bem interessante para essa edificação, né? Apesar de ser piramidal, também ela já tem um formato um pouquinho diferente daquela primeira que eu mostrei pra vocês. Ela não é tão íngreme. E ali no topo, esse espaço do templo, ele já é um pouquinho maior, mas sempre com essas aberturas de formato geométrico simples. Aí temos o Palácio do Governador, que eu achei super interessante. Ele é bem mais adornado do que os outros que a gente viu, ele é bem mais amplo também, até porque aqui não é um templo de culto, né? Ele é um palácio. E ele tem esse ritmo, né? São 3 edificações com os corredores ali no meio e tem muita decoração ali na cornija. É uma estrutura clássica em termos maia e ela tem um espírito bem diferente, né, daquelas pirâmides. Realmente é uma edificação diferenciada. Eu achei muito interessante. O autor vai citar aqui que o Palácio do Governador teve importante influência na obra do arquiteto americano Frank Lloyd Wright nas primeiras décadas do século XX. Eu adoro Frank Lloyd Wright, é um dos meus arquitetos favoritos. Sim, ele é modernista. Não temos que descartar tudo desse movimento, não, gente. Isso é insano. E aí voltamos para o local de culto com o Templo dos Guerreiros Chichén Itzá, que fica também no México. Esse complexo é muito impressionante, ele tem várias colunas também, ele lembra um pouco algumas edificações do Egito Antigo. É um complexo, né? E infelizmente não sobrou muito dele. E é muito raro ver aqui na América Antiga esse tipo de arquitetura com colunas. E é aqui que o autor vai citar, né, que apesar de seu charme arquitetônico, foi um centro de sacrifícios sangrentos durante a Era Maia, quando os corações ainda pulsantes arrancados do corpo de jovens vítimas eram oferecidos todo dia aos deuses em troca do nascer do sol. Que doideira, né?
Aí agora a gente sai um pouco do México e vai para os Estados Unidos e ele vai nos dizer aqui que a arquitetura na América do Norte, antes da chegada dos colonizadores europeus, era algo bem raro. Temos um aqui muito interessante no Colorado, que é o Pueblo de Mesa Verde, que eu achei fascinante, eu gostei bastante. É feito de pedra, ela é escavada nas paredes dos canyons e é espalhada em vários locais pelo sudoeste dos Estados Unidos. Então, ela é escavada ali na pedra, o próprio canyon protege, ela é um abrigo contra o tempo, os animais selvagens e outras tribos. Não se sabe exatamente o uso de cada edificação, como é que foi configurado. Não tem, nesse pueblo não tem grandes templos, mas o que é impressionante é que algumas edificações têm vários andares. E muito interessante porque tem paredes redondas. Então o autor vai dizer que o fato de constituírem parte de uma paisagem natural lhes confere uma qualidade especial, como antítese da arquitetura que com tanta frequência buscou transcender e desafiar a natureza. E aí vamos para a América do Sul e vamos falar especificamente do Império Inca no Peru, vamos falar de Machu Picchu, claro. Não existe nada escrito, não existe absolutamente nada sobre a história dos Incas, o que nos restou são as suas ruínas. E a partir delas que a gente tenta descobrir um pouquinho sobre essa civilização e como que eles conseguiram construir aquela cidade da forma que foi feita em altas altitudes, como foi Machu Picchu. Há especulação. Tudo que a gente tem sobre essas edificações, sobre como foi construído, são especulações, inclusive as pirâmides do Egito também, né? E até hoje é muito difícil, com a tecnologia que a gente tem, reconstruir essas edificações, essas cidades, então é realmente muito impressionante. Então eu vou ler um trechinho pra vocês sobre o que o autor fala sobre os Incas, que como não há um corpo de literatura Inca, ou mesmo relatos triviais de sua história e modo de vida, os Incas nos parecem tão distantes quanto os míticos druidas na era do bronze, que ergueram Stonehenge, ou os Teotihuacanos há tanto tempo esquecidos, porque apesar de eles ter sido a maior cidade aqui da América, eles foram esquecidos, né? Quando a gente vai falar de civilização antiga da América Central, são os maias e astecas, a gente não lembra muito dessa outra civilização. Ou então sobre a arquitetura inca, eles utilizavam as pedras, né, e tinha toda uma forma de fazer esse encaixe que durassem tanto, porque elas não tinham argamassa, era apenas a montagem uma em cima da outra e esse encaixe entre elas. Então as pedras maiores iam embaixo e as menores mais para cima para evitar essa sobrecarga, e elas estão lá, né, até hoje para nos contar a história. Ela era feita em terraços, né, essas paredes escalonadas nas encostas. E elas eram extremamente bem irrigadas, elas não tinham nada de locais áridos, né? A drenagem delas eram excelentes, porque elas eram muito usadas também para a agricultura, ela unificava a cidade com o campo. Existe uma ruína chamada Huaca del Sol, que ela se assimila bastante com os zigurates da Mesopotâmia. Ela fica no litoral do Peru e é uma grande pirâmide escalonada, medindo 228 por 136 metros. É muito maior do que o que a gente tinha visto até então na América Central. A antiga superestrutura compreendia 5 terraços e era sobreposta por uma pirâmide separada de 7 patamares. Qualquer que tenha sido sua aparência original e também seu acabamento e sua decoração, tratava-se claramente de um dos principais monumentos religiosos da época. Outra edificação interessante é Xanxan, no Peru. É uma cidade, na verdade, é a capital do reino pré-incaico de Timor. Aqui também era utilizado bastante o adobe, o tijolo de barro e as inscrições decorativas bem geométricas. Aqui eles utilizavam muito de geometria e simetria. Então a gente consegue ver uma diferença bem clara, né, entre as edificações da América Central, as edificações da América do Norte e as edificações da América do Sul. Os materiais acabam sendo ou a pedra ou o adobe, mas a estrutura delas são bem diferentes. Aqui na civilização Inca a gente já não vê esse templo de culto como a gente viu ali na América Central. Bom, por esse capítulo então era isso. A gente encerra aqui nesse capítulo a arquitetura primitiva que o autor aborda nesse livro.
E daqui então a gente parte para o fascinante mundo clássico. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!